Olá, eu sou João Rocha, atuo como psicanalista clínico e estamos aqui pelo canal do amigo Rossano Sobrinho para mais um programa A Psicologia do Espírito Imortal. Lembramos sempre para que vocês possam se inscrever no canal do amigo Rossano Sobrinho, ativando lá o sininho para receber notificações de novos vídeos e também para se inscreverem no nosso canal pessoal, João Rocha, e também ativarem lá o sininho para notificação de novos vídeos. O programa Psicologia do Espírito Imortal é um diálogo entre ciência e religião, onde uma para a ciência nos aspectos materiais, a religião avança para os aspectos espirituais. Estamos atualmente falando sobre os transtornos mentais. Vocês vão se recordar que nós começamos a falar de transtornos de humor e nos demos conta de que nós precisávamos antes conceituar, definir, identificar o que é um transtorno mental, não é? Então, estamos discorrendo, falando sobre os transtornos mentais e no programa anterior nós falamos sobre quando procurar um psiquiatra. No programa de hoje, nós vamos aqui entender um pouco como é o tratamento desse tipo de distúrbio, não é? Então, é sobre isso que nós vamos falar um pouco no programa de hoje. Então, vamos lá. O tratamento de uma pessoa que apresenta sintomas de um transtorno mental varia conforme o diagnóstico e a gravidade dos sintomas. Em algumas situações, como mencionamos acima, medicamentos são recomendados para estabilizar as funções cerebrais. Porém, quando o paciente oferece algum risco à sua própria integridade ou à dos outros, é necessário interná-lo para realizar o tratamento. O objetivo principal desse procedimento é fazer com que a pessoa retorne ao seu convívio e tenha uma vida com mais qualidade. Muito bem. E aqui nós precisamos fazer alguns entendimentos bastante importantes, né? O primeiro deles é, sempre que se fala de transtorno mental, por exemplo, né, nós precisamos entender que se trata de uma condição permanente. Isso significa compreender que, por exemplo, quando a pessoa faz a primeira crise de um transtorno de humor da depressão, ela se tornará depressiva para o resto da vida. Significa dizer que ser depressiva para o resto da vida, ela estará sempre em depressão? Não. Não significa que ela estará sempre na crise da depressão. Mas significa que é muito provável que, diante das ocorrências normais psicológicas da vida humana, ela tenda a reagir a essas ocorrências, às frustrações, às decepções, às perdas, fazendo novamente o transtorno de humor da depressão. Não é? E que, obviamente, né, essa pessoa que, uma vez tendo feito a crise da depressão pela primeira vez e agora se tornando depressiva até o resto da vida, precisará estar em estado constante de alerta com o seu humor. Estar em estado constante de alerta com o seu humor significa dizer que todas as vezes em que ela se perceber triste por mais de 2 semanas, não é? Que é sempre um dos primeiros sintomas da depressão, uma tristeza
muitas vezes sem causa aparente, ou desanimada por mais de 2 semanas consecutivas, ela busque ajuda. E dentro dessa visão, nós precisamos entender que alguns transtornos vão exigir o uso de medicação permanente, como, por exemplo, o transtorno bipolar, a esquizofrenia, são situações em que o indivíduo vai precisar se utilizar de medicação permanentemente. Em outras situações, ele poderá alcançar aquilo que nós chamamos de nível de controle, não é? O paciente entra num nível de controle do transtorno em que muitas vezes é possível viver sem medicação. É possível chegar a uma vida absolutamente normal, mas sempre estando alerta para as reações psicológicas, né, para esses sintomas do humor, né, que para serem identificados dentro dessa abordagem que nós estamos fazendo como sendo característicos do transtorno de humor da depressão, estarem presentes por mais de 2 semanas. Então, meus amigos e amigas, compreendamos, né, que quando nós falamos que um transtorno se torna uma condição permanente, é porque a epigenética, ou seja, a maneira como o ambiente, como as circunstâncias, né, modificam o gene, né, aí está a explicação. Não é? Uma vez que a pessoa faz o transtorno, isso passa a estar escrito no gene, houve uma alteração genética, não é? Então a pessoa agora tende a reagir, não é? Por exemplo, eu atendo pacientes que no decorrer de 20 anos fizeram 10 crises depressivas. Portanto, em média, uma crise a cada 5 anos. Perdão, uma crise a cada 2 anos, não é? E por isso, né, pessoas que vão desenvolvendo esse histórico são pessoas que não podem mais ficar sem acompanhamento psicológico. É preciso estar num processo terapêutico constante, auxiliando-a a reagir para que ela não deprima-se, para que ela não entre num estado grave do transtorno, não é? Como nós já dissemos nos programas anteriores, o transtorno bipolar, por exemplo, é um transtorno que normalmente exige medicação para o resto da vida. Uma esquizofrenia é uma condição que também exige medicação para o resto da vida, né? E nós precisamos quebrar a psicofobia ou o preconceito ao transtorno mental, né? Como se isso sujasse o nome da família, que infelizmente ainda é uma postura muito vista, muito identificada na nossa sociedade. E o próprio indivíduo acometido do transtorno, não é? Que normalmente ele tem muito medo da medicação psiquiátrica, e ele precisa olhar para essa medicação como um aliado. É muito comum a gente ouvir do paciente, quando nós identificamos que o quadro, o transtorno mental, está com uma certa gravidade, que ele necessita procurar um psiquiatra, a primeira reação eu detesto tomar medicação, principalmente medicação psiquiátrica. A gente vê indivíduos dopados que não conseguem viver e que sofrem preconceito por causa disso. E aí é preciso que nós compreendamos, não é, que a medicação psiquiátrica agindo no sistema nervoso central, né? Ela leva de 15 a 30 dias para começar a fazer efeito.
e atinge a plenitude dos efeitos em torno de 90 dias de uso. Dentro deste período, para quem não tem familiaridade com os transtornos mentais, é um período de adaptação. Então, o psiquiatra, na sua entrevista inicial com o paciente, ele então estabelece qual é a terapêutica farmacológica que ele vai utilizar. Princípio ativo, tipo de medicação e a dosagem que essa medicação necessitará diante daquele quadro que ele está examinando. Mas o psiquiatra marca um retorno. Às vezes 15 dias depois da primeira consulta, às vezes 20 dias depois da primeira consulta, às vezes 30 dias, enfim. Isso varia de indivíduo para indivíduo. E ele marca este retorno exatamente para que ele possa perceber se a prescrição medicamentosa que ele fez está ajustada ao tipo de transtorno que ele diagnosticou. Ele percebendo que a dosagem está excessiva ou a dosagem está aquém da necessidade do paciente, ele promove o ajuste. Não é? A grande questão em torno disso que nós estamos falando é o que também nós já abordamos em programas anteriores, não é? Ou seja, nós somos uma sociedade imediatista e depositamos a nossa confiança numa cura ou no controle de um transtorno mental apenas na medicação. Isso é um erro grave. Isso é um erro grave. E por quê? Porque, bem, excetuando-se aqui aquelas situações em que há um problema na composição cerebral, logo, um problema fisiológico, não é? As outras questões, elas estão ligadas ao psicológico do indivíduo. Então, é um equívoco tratar um transtorno mental apenas com a medicação, ignorando-se as causas psicológicas. O ambiente terapêutico ideal é aquele em que a psiquiatria e a psicologia se juntam no atendimento ao paciente, né? Onde, como nós já estamos aprendendo, há uma desordem na química cerebral ocasionada pelo transtorno, a medicação psiquiátrica entra para organizar essa desordem, para estabilizar o humor, né? Para levar o paciente a dormir, que é um dos principais remédios do sistema nervoso central, ao lado de uma boa alimentação, e que muitas vezes num transtorno padrão de sono se altera, e paralelo a esta organização da química cerebral, né, ir em busca das causas psicológicas. Não é? Sem se ir à busca das causas psicológicas, nós vamos sempre cair naquele ciclo vicioso. A medicação vai atuar no sistema nervoso central, ela vai estabilizar o humor, sim, mas a causa psicológica vai continuar lá no inconsciente pulsando, latejando, exigindo solução, exigindo ser enxergada, exigindo ser vista. Não é? Durante um tempo, a medicação vai atuar. Só que o sistema nervoso central, no decorrer de um tempo, e esse tempo ele sempre variável de indivíduo para indivíduo, não é? O sistema nervoso central vai se habituar àquela dosagem de medicação. E daí a pouco, mesmo estando medicado, não é? O transtorno mental vai novamente emitir os seus sintomas. A tristeza vai estar de volta, o desânimo vai estar de volta, né? A insônia ou a hipersônia vão estar de volta, a mudança de humor vai estar de volta, a perda de interesse nas atividades prazerosas, como o sexo, vão estar de volta.
porque não se tratou, né, do gatilho psicológico, da causa psicológica, que ordinariamente está no inconsciente. Então, quando se junta as duas terapêuticas, a farmacológica e a psicológica, nós encontramos o ambiente ideal de tratamento, sendo que alguns transtornos mentais exigirão a medicação para o resto da vida, tanto quanto o acompanhamento psicológico para o resto da vida. Outros indivíduos poderão controlar a doença de uma maneira tal que eles poderão, num determinado momento, prescindir da medicação e do próprio acompanhamento psicológico. Novamente, estando sempre atentos, muito, muito atentos ao seu humor. De maneira que, ao perceberem que o quadro está se estabelecendo, ele busque ajuda o quanto antes para não entrar num nível grave da doença. Não é? Então, meus amigos e amigas, quem penetra neste ambiente ideal de tratamento tende a ter uma vida absolutamente normal. Né? Normal mesmo, em todos os sentidos. Não é? Negligenciando este ambiente ideal de tratamento, né, o indivíduo está estabelecendo um relacionamento com o seu transtorno mental instável. E, obviamente, levando essa instabilidade para o núcleo familiar a que pertence e para aqueles com quem convive socialmente. Portanto, é preciso tomar consciência, de que o tratamento de um transtorno mental vai produzir no decorrer do tempo um equilíbrio que permitirá ao paciente levar uma vida normal, né? E também a sua família. Lembrando que, em se tratando de transtorno mental, quando ele acomete um membro da família, a família inteira adoece, porque aquele membro muda a dinâmica familiar. E, claro, como o texto nos esclareceu, em casos mais graves, por exemplo, um esquizofrênico mais agressivo ou um depressivo que fala em se matar, por exemplo, a necessidade de uma internação para tirá-lo do pico da crise e, assim, poder novamente trabalhá-lo no nível de equilíbrio, no nível de normalidade. Bem, eu espero que o programa de hoje tenha mais uma vez esclarecido um pouco mais. Semana que vem, nós estaremos falando da última parte da conceituação de transtorno mental, para então retornarmos, né, ao estudo, à apreciação dos transtornos de maneira mais específica, falando de cada um deles de maneira mais específica, utilizando-nos de um compêndio de psiquiatria. Um forte abraço e até lá. Tchau, tchau.